E aí, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os erros que o gestor de tráfego não pode cometer. E eu quero, então, alertar você para alguns deles, tá? Ó, eu vou começar com aquela que eu acho que é a mais grave, que é achar que não está pronto para começar. A maioria do pessoal, o que acontece? E eu notei isso um pouquinho na turma de mentoria. Muita gente dizendo o seguinte: Luciano, eu já estudei sobre anúncios, mas eu acho que eu ainda não estou pronto para começar. Só que o que acontece? Você entra num paradoxo, que é, se você acha que não está pronto para começar, mas ao mesmo tempo você não começa, você nunca vai ficar pronto, na verdade. Quando você vai num restaurante e alguém que está servindo você fez a sua primeira pizza, você acha que essa pessoa que está servindo a primeira pizza para você vai ser a melhor pizza que ela vai fazer na vida? Não vai. Ela vai melhorando com o tempo. E por que no gerenciamento de anúncios não é assim? Claro que é assim. Você, quando começar a fazer os seus primeiros anúncios, você vai ficar desconfiado se você vai dar resultado ou não. Provavelmente você vai cometer alguns erros, alguns mais graves, outros menos graves. Em alguns momentos você não vai dar retorno para o seu cliente e é perfeitamente normal. Porque imagine o seguinte: se todos os gestores de tráfego que trabalham como gestores de tráfego começassem e dessem sempre resultado, vocês acham que todos eles não estavam trilionários? Obviamente estavam, porque era só contratar um gestor de tráfego, ele multiplicaria as minhas vendas e a partir daí tanto o gestor de tráfego como o cliente ficariam trilionários. Mas não é assim que funciona, meus amores. Para você começar a ser bem sucedido como gestor de tráfego, você tem que começar de alguma forma. Você tem que começar com aquilo que você tem hoje, que é o seu conhecimento atual e aquilo que você está estudando. Para amenizar um pouquinho, você pode ser sincero com o seu cliente por vezes. Então você pode dizer para ele o seguinte: olha, eu estou começando com anúncios e eu estou oferecendo o meu serviço para você pela metade do valor de mercado, por exemplo, porque eu estou começando. Então você pode ser sincero para ele se você quiser. Tá? Você não precisa de contar para ele que você está começando, mas se isso te deixar mais tranquilo ou mais tranquila, você pode dizer isso para o seu cliente. Tá? Isso já vai ajudar bastante a amenizar um pouco da pressão que você coloca em cima de você. A verdade é, quando você começa trabalhando como gestor, no ano seguinte você vai ser melhor, no outro ano você vai ser melhor, no outro ano você vai ser melhor. O Luciano que faz anúncios hoje não é um Luciano tão bom como o Luciano que vai fazer anúncios daqui a um ano. Então, ou seja, eu hoje sou pior do que eu serei daqui a um ano. Isso significa que eu hoje não devo fazer anúncios? Não. Porque o único jeito de eu começar a saber sobre anúncios é praticando. Só que a maioria de gestores se sente pressionado porque está trabalhando com o dinheiro dos outros. E é normal essa sensação. Só que pensa o seguinte: quantos negócios você está deixando de ajudar por você não estar prestando o pouco que você sabe para eles? Porque a maioria dos seus clientes está perdendo venda porque não faz o básico do básico dos anúncios. E o básico do básico você pode ajudar eles. Então pense, cada vez que você deixa, grava essa frase, cada vez que você deixa de oferecer os seus serviços, é um negócio que você está deixando de ajudar. Então grave isso na sua mente e leia essa frase quando você estiver com medo de oferecer os seus serviços. Não tem como, gestores e gestoras, vocês evoluírem sem vocês começarem com medo. É aquela tal frase barata de autoajuda, mas que ela faz todo sentido, que é: tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu lembro dos primeiros clientes com que eu trabalhei, eu posso garantir para vocês, eu não fazia anúncios tão bons como eu faço hoje, de certeza absoluta. Mas para fazer os anúncios que eu faço hoje, eu precisei de começar com eles. E tá tudo certo, porque esse cliente vai pagar o valor proporcional à qualidade do meu trabalho. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não trabalharia com aquele cliente, mas naquele momento era o melhor que eu podia ter para mim. E que ele poderia ter para ele, porque ele também não tinha dinheiro para pagar alguém mais experiente. Isso está claro para vocês? Todo mundo vai começar sem estar preparado. Eu quero que vocês digam para mim a seguinte frase: sim, eu vou começar sem estar preparado. Porque o preparado é muito relativo. Quero que vocês escrevam para mim aqui embaixo: sim, eu vou começar sem estar preparado. Pessoal, é assim que se começa. Você vai dar o seu melhor, você vai estudar ao máximo, você vai se preparar ao máximo. E deixa esse medo de lado, tá bom? Porque o que acontece? A gente tem muito aquela visão de faculdade, como se fosse um médico. A gente tem que estudar na faculdade, o médico tem que estar pronto depois. Só que é um tipo de negócio completamente diferente. Outra coisa, achar que prospectar clientes é mendigar. Você prospectar clientes enquanto gestor de tráfego é uma obrigação para você e faz parte do seu trabalho.
Então é algo que precisa estar no dia a dia do seu negócio. Você diariamente prospectar clientes. Porque o que acontece? As pessoas acham que tudo é feito em caixinhas. Tá? Que é o seguinte, não, eu primeiro consegui o meu primeiro cliente. Aí eu vou começar a dar o meu resultado do meu cliente, depois eu procuro outro. Não. Enquanto você está com um cliente, com o seu primeiro cliente, com o seu segundo cliente, você já está prospectando o terceiro. Até você chegar num número que você acha que é bom para você. Ah, Luciano, como é que eu vou prospectar esse cliente? Algumas formas básicas de vocês procurarem novos clientes. Vocês sabem fazer anúncios. Então, vocês podem fazer anúncios procurando novos clientes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte. E esse aqui é um anúncio que nem precisa de entender de edição de imagem e vídeo, tá? Você vai pegar o seu celular, por exemplo, e você vai fazer o seguinte, ó. Olha, você está vendo esse anúncio aqui? Pois é, a sua empresa também poderia estar aparecendo aqui. O que eu faço eu sou gestor de tráfego, eu vou ajudar que a sua empresa apareça aqui no Facebook ou no Instagram, dependendo de onde você estiver mostrando seu anúncio. Então, clica aqui e fala comigo no WhatsApp que eu vou te mostrar como é que a sua empresa pode aparecer aqui para os seus potenciais clientes. Pronto. E você pode fazer um anúncio como esse, bem simples, pegando a tela do celular e gravando. Não precisa de mais nada. Se você quiser, depois você pode aprimorar o seu anúncio, colocando legendas, colocando algumas tarjas, etc. Ok? Outra coisa, vocês se quiserem podem estar inscritos em sites de freelancers, né? Se você procurar, por exemplo, no Brasil, um Orkana da vida, tá? Em Portugal eu sei que tem o Zask, tem o Carga de Trabalhos, é uma forma também de vocês prospectarem novos clientes, estarem inscritos nesses sites de freelancers. Outra coisa que vocês podem fazer, procurar, ou pelo menos clicar em anúncios de empresas e oferecer o seu serviço, por exemplo. Imagina o seguinte, que você viu um anúncio de uma pizzaria, por exemplo, no Facebook ou no Instagram. E esse anúncio de pizzaria, você vê ele e você acha que ele pode ser melhorado. O que você pode fazer? Você pode entrar em contato com essa conta de Instagram que você acabou de receber o anúncio. E é o seguinte, olha, eu vi o seu anúncio, vi que você patrocinou um post no Instagram e tal. Olha, eu trabalho com gestão de tráfego, ou seja, eu faço esse tipo de anúncio. A gente pode conversar? Você sente que você pode estar a melhorar o seu anúncio? Você pode fazer dessa forma. Então, aproveite o fato de você estar recebendo anúncios patrocinados, tá bom? Mais coisinhas que vocês podem fazer. Listar 10, quem quiser trabalhar com negócios locais, né? 10 negócios locais da sua cidade por dia e entrar em contato com eles. Você vai no Google e você pesquisa restaurante, imagina que você vive em Campinas. Restaurantes em Campinas. Vão aparecer 50 restaurantes na busca do Google. Você vai um por um nas redes sociais e você entra em contato. 10 por dia. Eu duvido que se você fizer isso, 10 contatos por dia, você não consiga pelo menos 2 ou 3 clientes por mês. Outro erro comum que os gestores de tráfego cometem, que é achar que no início eles vão apenas trabalhar com os clientes que eles querem. O que acontece? Tem muito gestor de tráfego que acha o seguinte, não, eu só vou aceitar um trabalho que seja naquele nicho que eu defini. Será que é errado? Não é errado. Tá? Não me interpretem mal, não é errado você definir o nicho que você quer trabalhar e você ir atrás dessas pessoas. Só que o que acontece? O que o gestor de tráfego precisa, principalmente no início? Experiência e dinheiro. É muito melhor você trabalhar com um nicho que você não imaginou que trabalharia, mas que surgiu essa proposta, do que você estar em casa sem ganhar experiência. Então, em alguns momentos, pode ser que você não trabalhe com aqueles clientes que você, naquele nicho que você sonhou. Mas está tudo certo, porque nesse momento você está ganhando dinheiro, experiência e se preparando para quando chegar aquele cliente ideal na sua frente. Agora, o que eu recomendo? 2 coisas para vocês. Anota aí. Quais nichos os gestores de tráfego não devem trabalhar? Os nichos que eles não entendem. E eu vou contar para vocês um erro que eu cometi no início da minha carreira como gestor de tráfego. Eu comecei trabalhando, um dos meus primeiros clientes era um cliente que vendia qualquer coisa para as unhas das mulheres. E eu peguei aquele cliente porque eu queria ganhar experiência, porque eu queria ganhar algum dinheiro. Só que foi um péssimo trabalho, eu não dei certo com esse cliente. Eu não entreguei o resultado que eu queria. Ele também não tinha um grande produto e ele não trabalhava bem, né? Mas, efetivamente, eu deixei a desejar com esse cliente também. Eu não entendia nada daquela área. E era muito difícil para mim me colocar no lugar da mulher que queria comprar aquele produto para as unhas. Eu não entendia. E, acima de tudo,
Eu não gostava daquele nicho, então eu não estava fazendo com amor. E é difícil quando você não entende e não gosta do nicho, você dar resultado para o seu cliente, porque você tem que entender detalhadamente sobre o produto e sobre a persona daquele cliente. Então, se você não entende e se você não gosta, é muito difícil você conseguir dar resultado para o seu cliente. Pode dar até num curto prazo, mas no longo prazo vai ser difícil você dar esse resultado para ele. Outra coisa, os nichos que eles não acreditam. Não adianta você ser vegetariano e fazer anúncios para um churrasco, porque você não acredita no produto que é vendido. E quando você junta um produto que você não entende, que você não gosta e que você não acredita, pior ainda. Então, eu digo o seguinte, é normal você inicialmente não ir ao encontro daquele nicho que você pretende, porém, não pegue de áreas que você não entende e não gosta, que você não acredita, tá? Não é para pegar qualquer trabalho. Ok, quarto ponto, esse aqui é polêmica, tá? Achar que ele necessita de estudar muito sobre anúncios. O gestor de tráfego não precisa estudar muito sobre anúncios. Por que eu quero alertar isso? Porque eu vejo muitas vezes o pessoal querendo dominar tudo que existe no gerenciador de anúncios. E tá tudo bem com isso, e é importante você ser curioso e querer melhorar. Porém, para você ser bem-sucedido, você não precisa de entender de tudo que está lá. Você só precisa de entender de uma estratégia e do básico que te permita fazer vendas e gerar resultados para o seu cliente. Então, não se afobe tentando descobrir tudo que pode ter sobre anúncios. O pessoal prega, tem que ler a central de ajuda toda. Cara, não tem que ler tudo. Você só precisa ler o que funciona para aquele negócio daquele seu cliente. O mínimo indispensável é você começar a estudar e começar a aplicar. E você começar a testar aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. E aí você começa a entender, ok, isso que eu aprendi já chega. E você vai testando. Eu não sei tudo que está no gerenciador de anúncios. Tem muita coisa que eu sei e eu nunca usei, mas eu uso porque eu preciso de dar aulas e auxiliar os meus alunos, ok? E muita coisa eu nem usei. Ok, 5. Achar que trabalhar de graça é desvalorizar o seu trabalho. Essa também é polêmica. Veja o pessoal, Luciano, mas como assim trabalhar de graça, Luciano? Como assim? Depende, nem tudo é linear. Porque o que é que acontece? Eu prefiro que você comece trabalhando e cobrando. Eu sou da opinião disso. Porque acho que tanto você como o cliente vão ter uma experiência muito mais profunda se vocês trabalharem e um pagar o outro. Okay? O cliente pagar os seus anúncios e ele pagar você. Agora, se você disser para mim, Luciano, eu realmente estou muito travado em cobrar, eu não me sinto confortável, eu fico nervoso, o que é que acontece? Você pode ter um cliente teste. Você vai falar com alguém e dizer o seguinte, olha, eu estou começando com o gerenciamento de tráfego e eu quero oferecer o meu serviço para você durante um mês gratuitamente. Vamos testar durante um mês? Pode ser? Depois a gente conversa, não tem qualquer obrigação da sua parte. E você faz isso dessa forma. Não tem problema nenhum. Não é desvalorizar o seu trabalho. Depende de cada um. Se você se sente confortável investindo o dinheiro dos outros ou não. Se você não se sente, proponha um mês de teste. Não tem problema nenhum com isso e vai estar tudo certo. Então não ache que isso é desvalorizar. Ponto número 6. Essa daqui vai especial pro pessoal que adora um grupinho. Ó, achar que entrar em tudo que é grupo de WhatsApp vai melhorar o seu conhecimento. O que acontece? O pessoal, eu nunca entendi muito bem, não só no Brasil, tá? Mas eu vejo isso muito no Brasil acontecendo. O pessoal adora uma parceria. Ah, entra aqui no grupo de WhatsApp de tráfego que a gente vai fazer parcerias. E entra. E aí, quando a pessoa vê, ela tá em 15 grupos sobre tráfego. E aí o que começa a acontecer? É muita informação e você não consegue acompanhar. E você fica mais perdido que cego em tiroteio. E outra coisa, os grupos, quando eles são gratuitos, eles tendem a morrer com o tempo, porque uma comunidade, um grupo, para ele se manter, ele precisa de um líder, ele precisa de um propósito. Então o que eu recomendo? Tá? Se você quer realmente pessoal para interagir, para trocar ideia, tá tudo certo. Só que é o seguinte, selecione no máximo uns 5 grupos, selecione aqueles que são os melhores, para você estar lá ativamente. Não entre em tudo que é grupo só porque é de graça. Porque não é pelo fato de você estar no grupo que você vai aprender. Provavelmente você vai estar mais confuso ou mais confusa do que se você tivesse só nos 5 grupos, por exemplo. Então, muita atenção a isso. Selecione uns bons 5 grupos, esteja ativo neles e saia dos outros. Dessa forma, você vai aproveitar muito melhor os grupos onde você está e você vai conseguir se focar, aprender, fazer realmente
extremamente um networking melhor e com isso você colher melhores frutos em cada um desses grupos. Essa é a minha recomendação para você. Esteja em menos, mas em melhores grupos. Número 7. Essa daqui eu acho bacana. O erro número 7, que eu acho que o pessoal que faz tráfego... Isso acontece em todas as profissões, tá? Mas eu quero alertar isso aí, por exemplo, de gestão de tráfego. Que é achar que existem super-heróis extraterrestres de tráfego. O que acontece? Tem muito pessoal que acha, nossa, o Luciano, sei lá, que faz tráfego, ele é um super-herói, ele é inacessível, ele é... Todas as pessoas que fazem tráfego e são bem-sucedidas têm os seus receios, todas elas têm os seus problemas. E elas não são pessoas super poderosas. São pessoas que provavelmente já estudam há mais tempo, são pessoas que provavelmente aceleraram o seu conhecimento de alguma forma, mas não são super-heróis. Por que eu estou dizendo para você não pensar dessa forma? Porque se você acha que os gestores de tráfego bem-sucedidos são super-heróis, você está limitando a sua possibilidade de chegar lá. Você tem que ver as pessoas bem-sucedidas como pessoas comuns como você, mas que por alguma razão elas chegaram lá. E o que você precisa entender é como é que eles chegaram lá e como é que você pode seguir os passos deles para você também chegar lá, caso vocês pretendam. Então isso é extremamente importante. Então assim, para de baba-ovo para guru, porque alguém que é muito bom na sua profissão, a obrigação dele é ser atencioso e gentil com quem está começando. Ninguém é mais do que ninguém. Então, é muito importante que vocês pensem dessa forma. Eu lembro que quando comecei a trabalhar com a Day faz a minha parte de tráfego comigo, me ajuda em outras coisas aqui na empresa. E houve uma vez que eu disse, tá, mas Dayana, toma essa decisão aqui, dessa campanha, faz isso aqui, não sei o quê. E ela tava meio perdida, tava com receio de fazer aquilo. E a Day disse pra mim, então, eu tô com receio de tomar essa decisão. E eu, mas toma, eu também vou ter que tomar. E ela, então, mas eu acho que você tomaria tão melhor que eu, ou decidiria muito melhor que eu, porque você sabe tanto mais que eu. Eu disse assim, eu não sei muito mais que você. Posso saber um pouco mais, mas não sei assim tanto mais a ponto de você não poder tomar uma decisão. Você também pode tomar uma decisão. Então eu via que ali naquele momento, o fato dela me ver como alguém que era um super-herói ou alguém com capacidades superiores, estava impedindo ela de tomar decisões. Não fique travado por causa disso. Ponto número 8 que eu quero falar com vocês. Achar que sozinho vai longe. Esse é outro ponto, que é você pode ir longe no tráfego, sozinho, sem falar com ninguém, sem trocar ideia com ninguém, sem estar numa comunidade onde existem gestores de tráfego, etc. Você pode. Pode muito bem. Eu, quando comecei, não tinha ninguém. Eu era sozinho. Pixel, público personalizado, lookalike, eram coisas que só tinha conteúdos em inglês. Vídeos em inglês. Textos, nem tinha quase vídeo. Era 2013, o YouTube não era tão usado, a maioria era texto. Não significa que eu não consegui. Só que quando você está próximo de pessoas que têm resultado, trabalham na sua área, você acelera. Então, junto você pode ir longe? Pode ser que você vá longe, mas você vai muito mais rápido se você estiver perto de outros profissionais que trabalham na mesma área que você. Desde que, obviamente, você esteja num grupo de profissionais que são profissionais que te ajudam, que acompanham, etc. E eu vou confessar para vocês, eu estou ficando... e aí, o pessoal da mentoria agora vai babar. Eu estou ficando muito orgulhoso do grupo de mentoria que a gente está criando. Quando eu vejo um membro da mentoria que vai lá e ajuda outro, ou um membro da mentoria que vai lá e diz que teve resultado, e outro vai lá, complementa a estratégia. Eu tô ficando um professor muito orgulhoso daquele grupo de mentoria. Eu não imaginaria que eu estivesse criando um grupo tão sólido de pessoas tão inteligentes. Então, é isso. Eu acho que se você tiver uma mente que você precisa estar num grupo de pessoas, você vai acelerar muito mais. E não estou falando isso só porque eu tenho esse grupo de pessoas. Estou falando isso porque eu passei por isso também. Erro número 9. Não ter modelo de estratégia replicável. Ou seja, o que isso significa? Quando você começa a trabalhar com clientes e você começa a ter alguma experiência, você tem que começar a ter estratégias definidas. Então você começa a entender o quê? Isso só quando você começar a ter mais experiência. Quando você começa a trabalhar com um negócio local, por exemplo, você tem que ter uma estratégia. Quando você começa a trabalhar com infoproduto, você tem que ter uma estratégia. Então é o seguinte, conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo definir estratégias. E é muito importante que você tenha as suas. Então, comece a tentar definir estratégias. Eu vou dar outro exemplo daquilo que está acontecendo comigo na Bolsa. É interessante que eu vou fazendo essas analogias e vocês vão entendendo. Que é, uma coisa que eu comecei a perceber na Bolsa é que você tem que ter uma estratégia
para decidir qual fundo você vai comprar, qual ação você vai comprar. Você tem que ter alguns princípios que você vai seguir. E no tráfego é igual. Você tem que ter alguns princípios que você vai seguir quando você começa a trabalhar com os seus clientes ou quando você começa a trabalhar num determinado nicho, num determinado negócio. Então se atente a estratégias que você pode criar. Erro número 10. Não entender de criativos. Uma coisa, se você trabalha com gestão de tráfego, você tem que entender de criativos. Você tem que começar a ser crítico das imagens que você está fazendo ou que estão sendo criadas para os seus anúncios, dos vídeos que estão sendo criados para os seus anúncios. Você tem que começar a captar se aquele anúncio vai dar bom resultado ou não. Você tem que começar a trabalhar o seu instinto. Como é que você faz isso? Fazendo anúncios e vendo anúncios. Então, qual é que é a minha recomendação para você? A partir dessa aula, começa a todos os anúncios que você olhar, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, na televisão, você não está apenas vendo um anúncio. Você está tendo uma aula gratuita de como fazer um anúncio. Então, minha recomendação é, cada vez que você vir um anúncio ou uma campanha, pare e tente entender por que aquela pessoa daquele anúncio falou daquele jeito, por que ela usou aquela cor, por que ela usou aquela imagem. Tente tirar de todos os anúncios que você vê algo para você. E você vai se tornando melhor em anúncios quando você faz isso. E quando você se torna melhor em anúncios, você começa a entender por que muitas vezes as suas campanhas, mesmo que bem segmentadas, mesmo que bem trabalhadas, não estavam dando retorno para você. Então, assim, você não vai usar bloqueador de anúncios, senão eu vou puxar sua orelha. Você não vai comprar o YouTube Premium para você não ver anúncios. Tá? Você vai ver anúncios. Vai passar a ser um hobby para você. Eu quero que vocês façam isso. A partir daqui, cada anúncio que vocês recebem é uma aula paga pelas outras pessoas. As outras pessoas estão pagando para te dar uma aula de anúncio. Então, vamos lá. Outro erro comum que eu vejo o pessoal cometer. Não entender de copy. Para quem não sabe, copy é escrever para vender. Escrever para vender. Quando você começar a ver um anúncio, e aí se inclui um anúncio de jornal, por exemplo, para quem ainda lê o jornal, cada texto que você lê, tente entender a estrutura que está sendo usada ali. Por que aquele texto foi escrito daquela forma? Como é que aquilo foi escrito? Como foi a pontuação? Quais palavras foram usadas? Isso é extremamente importante, porque é o seguinte, se o seu anúncio, ele tem várias vertentes que fazem um anúncio de sucesso. O objetivo, a segmentação, a imagem ou o vídeo, a copy e a página para onde você leva a pessoa. Esses 5 pontos influenciam no sucesso do seu anúncio. Se você não entende de um deles, você está aumentando suas chances de insucesso. Não adianta você entender muito sobre segmentação se você não sabe fazer um bom copy. Não adianta você entender do objetivo se a página para onde você está levando é uma página ruim. Então são essas 5 vertentes. Luciano, como é que eu sei que uma página é boa, um anúncio é bom, copy é bom? Você vai começar a olhar para todas as páginas, para todos os copies, para todos os vídeos, com olhar crítico, tentar entender o que é que eles tentaram fazer aqui. E você vai começar a treinar o seu olho. E isso só se consegue com meses e meses ou anos de trabalho. Porque quando na mentoria alguém me diz, Luciano, o que você acha desse anúncio? Eu sei dizer se ele está bom ou se ele está ruim, porque eu olho anúncios como aulas desde 2013. Então eu treinei meu olho. E meu olho começou a reconhecer padrões. Então não existe olho treinado sem tempo, mas só tempo não basta. É necessário olhar para cada anúncio, para cada página de vendas, para cada imagem com olhar crítico e entender o que é que estão tentando fazer aqui. Então, muito importante, entenda de copy. Outro erro que o gestor de tráfego comete é não entender de landing page ou página de vendas. Esse é outro erro. Então, tal como você vai treinar o seu olho para a imagem, para o vídeo, para a copy, você também vai treinar o seu olho para páginas de vendas ou landing page. Você vai começar, e aí dou uma outra dica para você, que você vai criar uma continha no seu Evernote. Sabe o que é um Evernote? O Evernote é uma ferramenta como se fosse um bloquinho de notas virtual. Só que o Evernote, ele tem uma coisa muito interessante, que é o Web Clipper. O que o Web Clipper faz? Ele permite que você, com um simples clique, você consiga salvar uma página inteira. Então você clica e ele grava automaticamente essa pasta no Evernote. Ah, Luciano, por que eu não guardo o link da página? Porque se a pessoa que é dona da página colocar a página offline, você não vai mais ter acesso à página. E você não vai ter esse modelo como inspiração. Então, é uma ferramenta bem bacana, Web Clipper do Evernote. Erro número 13.
Achar que precisa inventar tudo do zero. Tem pessoal que pensa, nossa, e agora eu tenho que criar uma landing page, eu tenho que criar do zero. Como é que eu crio uma landing page do zero? Ah, eu queria criar um anúncio. Como é que eu crio um anúncio do zero? Tô sem inspiração e tal, preciso de inventar. Você não precisa inventar nada. Vocês vão pegar o seguinte, ó, você vai comprar esse livro e você vai ler esse livro. Que eu quero que de uma vez por todas, você quebre essa ideia que você tem que inventar tudo do zero. Você não precisa de inventar tudo do zero. Você tem que ver o que os outros estão fazendo e dessa forma você se inspirar para você criar os seus anúncios. Esse livro aqui, ele fala sobre o quê? Como é que você, e ele justifica muitas das coisas, como é que a maioria dos grandes empreendedores ou grandes criativos, que eles realmente não começaram as suas obras do zero. Eles se inspiraram em várias outras para fazerem uma grande obra. Então, no final de contas, o seu grande resultado, o grande resultado de muitos artistas, não é algo que eles criaram completamente do zero, mas sim que eles se inspiraram em outras pessoas, em outros artistas ou em outras coisas que não tinham nada a ver com a área deles, e dessa forma eles conseguiram criar algo muito bom. Erro número 14, não ter um modelo de relatórios. O que isso significa? Você tem que tentar, obviamente, que no início, quando você começa a trabalhar como gestor de tráfego, você tem vários questionamentos, você tem várias dúvidas, então pode ser que você não encontre o seu modelo de relatório perfeito ainda e tá tudo certo com isso. Só que é importante que você tenha na sua mente que o gestor de tráfego, ele tem que saber analisar os dados, ele tem que saber ter um modelo de relatório. E com isso, você tem que ir procurando o seu modelo de relatório, em que você vai apresentar ele para os clientes ou você vai ter lá no seu gerenciador de anúncios e, dessa forma, você, cada vez que precisar de mostrar um relatório, você vai explorar ele. Número 15. Não ter uma mente aberta para aprender com todos. Isso é muito importante, porque se o gestor de tráfego acha que já sabe tudo e acha que ele não vai aprender com os outros, ele está bastante enganado. Eu muitas vezes aprendo com os meus alunos, porque os cérebros todos pensando em anúncios são muito maiores e muito melhores do que o meu cérebro sozinho pensando em anúncios. Obviamente, eu tenho mais experiência, eu tenho mais anos, eu já investi mais, então com isso eu acabo dando talvez mais conselhos. Só que não significa que em nenhum momento eu não possa aprender com eles. Eu posso dizer para vocês, eu antes, quando começou aquele botãozinho de visitas ao perfil do Instagram, eu era muito crítico daquele botão. Eu realmente achava que aquele botão não dava resultado. Até que houve uma aluna minha, que ela me mostrou que ela vendia 25 mil reais por mês, só usando aquele botãozinho de visitas ao perfil. Eu pensei assim, bom, perante os dados, perante os números, não tem o que negar aqui. Se a moça faz 25 mil reais por mês, clicando no botão de visitas ao perfil, como é que eu vou dizer para alguém que ele não funciona? Então, às vezes, a estratégia que você acha que não funciona, ou que não funciona com você, pode realmente não funcionar com você, mas ela não significa que ela vai ser ruim para todo mundo. Então, você tem que ter mente aberta para aprender com todos, mas o que a experiência vai nos mostrando é que com o tempo tudo pode funcionar. Então você tem que ouvir outras pessoas, outros pontos de vista, outros testes. Então isso é extremamente importante. Erro número 6, não saber trabalhar com públicos quentes. O gestor de tráfego que não sabe trabalhar com públicos quentes, ele está fadado ao insucesso. Públicos quentes é o jeito mais rápido e mais econômico de você entregar resultado para o seu cliente. Então coloque na sua cabeça que você tem que dominar tudo que seja de públicos quentes. Cada novo cliente que você começar, você tem que trabalhar o público quente dele, você tem que criar tudo, porque essa é a sua melhor fonte. Faz todo sentido você começar a trabalhar com quem já conhece a sua marca ou o seu serviço. Então assim, você tem que entender de públicos quentes. 17. Não entender do marketing como um todo. É o seguinte, gestores de tráfego, anotem bem isso que eu quero falar para vocês. Não é por vocês entenderem de tráfego que vocês não têm que estudar outras coisas sobre marketing. O que são outras coisas sobre marketing? Você tem que estudar sobre o marketing, a base do marketing. Então, consumidor 2.0, consumidor 3.0, consumidor 4.0, os 4Ps, 8Ps, você tem que estudar, você tem que ter uma noção, pelo menos. Você não tem que ser especialista, mas tem que ter uma noção, porque isso vai te ajudar a melhorar os seus conhecimentos de tráfego também. Você tem que entender, por exemplo, sobre posicionamento. Porque se você entende sobre posicionamento, Luciano, como é que eu estudo sobre posicionamento? Tem um livro chamado Posicionamento, que é o melhor livro sobre posicionamento que existe. É um livro antigo, mas completamente atual. Você tem que estudar sobre posicionamento. Porque a partir do momento que você entende de posicionamento, você pode ajudar o seu cliente a se posicionar. Se você pode ajudar o seu cliente a se posicionar, você vai ajudar que ele crie melhor conteúdo, que ele se posicione melhor, que ele crie uma melhor audiência e com isso ele cria um público mais quente e faça mais vendas. Você tem que aprender sobre diferenciação de mercado, porque depois você vai usar esse conhecimento de diferenciação de mercado nos seus anúncios também, no copy dos seus anúncios. Você
tem que entender sobre branding. Mas eu tenho que dominar tudo isso na ponta da minha língua? Não. Se você quiser, tá tudo bem. Mas você tem que começar a ter uma noção disso. Porque isso vai ajudar não só a evoluir com os seus clientes, mas também o seu próprio posicionamento, a sua própria marca. Porque você, enquanto gestor de tráfego, você também é uma marca. Então, você tem que começar a pensar que você mesmo é uma empresa, você mesmo é uma marca. Então, para isso, você precisa entender do marketing como um todo. Livros sobre copy, tá? Vocês podem ver os livros do Paulo Macedo. Um livro interessante para vocês lerem, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. É um outro livro antigo e muito bacana, ok? Vamos para o número 18. Ficar frustrado com respostas negativas de cliente. Quando a pessoa começa, mas eu tentei pegar cliente, mas eu ouvi 3 nãos. Não faz parte. Por acaso você compra todos os imóveis ou todos os carros que oferecem para você? Por que você acha que todos os seus clientes vão fechar com você no primeiro momento? A maioria deles vai dizer não. Isso é normal. Tem 2 palavras que tiram o tio do sério, que é desmotivado e frustrado. Estou desmotivado com 3 respostas negativas de cliente. Estou frustrado. Nossa, assim, frustrado, para estar frustrado tem que ter um negócio muito sério. Ou para você estar desmotivado tem que ter um negócio muito sério. Não é porque você recebeu 3 nãos de clientes, pelo amor de Deus. Você recebeu 3 nãos, você vai para mais 6 clientes que você vai falar. Você recebeu 6 nãos, você vai para 12, até acertar. Quando eu falo assim mais duro, tem um pessoal que vaza. Mas assim, eu preciso de falar sério com vocês. Porque o pessoal de mimimi, que não dá para ser gestor de tráfego assim, com esse perfil. Tem que ter um pouco de sangue no olho naquilo que você está fazendo. Então, muito importante isso. Ninguém vai procurar cliente por você. Outra coisa, ficar frustrado com contas bloqueadas. Nossa, o Facebook tá me bloqueando. Eu sei que é um saco. Eu sei que é frustrante você ter uma conta bloqueada, você ter um anúncio rejeitado. Mas, faz parte do jogo ter contas e anúncios bloqueados. A sua preocupação devem ser 2 coisas. A primeira delas é, como é que eu diminuo a minha chance de ser bloqueado ou de ter um anúncio rejeitado? E a segunda delas é, no caso disso acontecer, como é que eu posso ser ágil a ponto de não perder tempo? Porque não tem nenhum gestor de tráfego, não existe bem-sucedido que invista milhares ou dezenas de milhares ou milhões que nunca tenha tido uma conta bloqueada. Então isso vai acontecer com você. E é normal, faz parte do jogo. Vamos aqui. Última, mas não menos importante, e ainda tem mais algumas. Mais uma surpresa aí para vocês. Achar que está fazendo perguntas bobas. Nossa, Luciano, eu não vou tirar as dúvidas porque eu acho que é uma pergunta boba. Não tem pergunta boba. Eu vejo tanta gente com tanto potencial, só que não se desenvolve porque acha que as suas perguntas são bestas. E por outro lado, você tem aquela pessoa que nem é tão inteligente, que nem é tão estudada, mas ela não tem medo de fazer perguntas. E com isso, ela acelera muito mais rápido. Tem uma frase do livro Ferramenta de Titãs, do Tim Ferriss, que ele diz o seguinte: muitas vezes podemos avaliar a inteligência da pessoa pela sua capacidade de fazer boas perguntas. Eu não estou dizendo para você perguntar qualquer coisa que está disponível no Google. O seu primeiro passo, sempre que você tem uma dúvida, é você trabalhar a sua capacidade de pesquisa. Você ir no Google, você ir no YouTube e você resolver por você mesmo. Isso é uma capacidade que em pleno século XXI é um diferencial. Você ser bom de pesquisa e resolver seus problemas com a pesquisa é um diferencial do mercado, porque se você se torna um profissional muito melhor quando você faz isso. Só que quando você não encontrou, você pesquisou e você testou e não encontrou um jeito desse negócio, fazer uma pergunta não é um problema, ok? E vamos aqui alguns bônus aqui para vocês. Porque eu não gosto de entregar só o que eu prometo, eu gosto de entregar mais. Então vamos lá. Número 1, erros que gestor de tráfego comete. Ficar procurando produtos pirata para comprar. Nossa, tem um curso ali, mas eu quero uma versão pirata. Tem um e-book, mas eu vou tentar baixar o e-book pela internet. Não faz isso. Porque você está educando e depois você acredita naquilo que você quiser acreditar. Mas você está educando o seu cérebro, o universo à sua volta, o que for, para você procurar pirataria em tudo. Para você procurar o preço mais baixo em tudo. E sabe depois o que acontece quando você tenta vender os seus serviços e você tenta cobrar de um cliente? O cliente vai dizer, não, meu sobrinho faz melhor. Não, eu mesmo posso clicar no botão promover, para que eu preciso de você? Não, acho muito caro o seu serviço. Depois você acha estranho que as pessoas falem isso. Quando na verdade, o seu posicionamento, você atrai pessoas dessa forma, porque você é dessa forma. Se você não pode comprar um curso, se você não pode comprar um livro, fique atento, veja quando tem um desconto. Ou peça o livro emprestado para alguém, por exemplo, para algum amigo seu. Cuidado com o espelho que você está criando. Porque é o seguinte, quando você tenta fazer
fazer isso? É meio que se você criasse, eu não sei explicar porque eu não sou nada especialista no assunto, mas é o meio que você criasse um bloqueio à sua volta e você faz com que também as pessoas que vão contratar de você tenham esse mesmo defeito. Então cuidado com a teoria do espelho, que é você atrai quem você é. Então se você é uma pessoa que você valoriza o trabalho dos outros, que você procura a forma correta de você conseguir aquilo que você vai estudar, vai atrair pessoas assim também para sua volta. Muitas vezes, eu sei porque eu já passei por isso, muitas vezes a gente pode não ter dinheiro para comprar um livro, inclusive. O que eu fazia? Eu pedia na biblioteca. Eu ia na papelaria às vezes, ficava lanchando, ficava lendo um livro, tinha naquela papelaria. E assim, encontre um outro jeito, mas um jeito mais correto de fazer isso. Vamos lá. 22. Achar que no início da carreira não vai ter que fazer tudo. É normal que no início da sua carreira como gestor de tráfego, você seja aquela pessoa que vai fazer uma landing page, que vai editar um vídeo, que vai editar um áudio. É normal que isso aconteça. Então assim, não fique frustrado, eu queria ser gestor de tráfego, agora eu tô fazendo uma landing page. É normal. Ó, eu tive que fazer landing page, página de vendas, edição de vídeo, e-mail marketing, copy para anúncios, imagens para anúncios. Tive que fazer tudo isso. Não fique triste com isso. Com o tempo, conforme você vai ganhando mais nome, você vai entregando mais resultado, você vai podendo pegar clientes que talvez tenham uma equipe, aí sim você vai conseguir fazer só gestão de tráfego. Para já, você vai precisar de fazer um pouco de tudo. E não tem problema nenhum com isso. Não desmereça o seu trabalho. Bom, vamos aqui para a última das dicas que eu tenho dado aqui para vocês, que é um erro que eu vejo muito comum no gestor de tráfego, que é não ter metas. Você tem que ter metas claras na sua cabeça de quanto você quer faturar, quantos clientes você quer ganhar, quanto você quer lucrar. Você tem que ter um planejamento até final do ano. Luciano, e se eu fizer um planejamento e nada dá certo? Faz parte. É normal. Só que eu posso garantir uma coisa para você. Se você tiver metas, mesmo que elas não deem certo, você vai ter um ano muito melhor do que se você não tivesse colocado metas. Só que muitas pessoas fogem de metas e de objetivos porque tem medo da frustração. Porque muitas vezes colocaram a meta de emagrecer e não conseguiram emagrecer. Colocaram a meta de fazer exercício e não conseguiram fazer exercício. E faz parte. Só que você tem que treinar uma coisa, ó. O seu cérebro para ele ir atrás de metas. Coloque metas e vai atrás disso. Eu perguntei, pessoal da mentoria, o que vocês precisam para dobrar o faturamento de vocês? Eles têm que pensar nisso. Porque a partir do momento que eles colocam como mente, eles têm que dobrar o faturamento deles, eles vão dobrar. Mais tarde ou mais cedo, mas vão dobrar. Só que enquanto eles não colocarem isso na cabeça deles, não vão dobrar. Então é muito importante, pessoal da mentoria, dobrem as metas de vocês. Quero ver isso. Ok? Pessoal, estamos terminando aqui essa aula. Bom, forte abraço e tchau, tchau.